Deus abençoe a sua vida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, né? Hoje é dia de Santo Agostinho. Nós vamos falar dele no final do programa, né? Ontem foi o dia da mãe dele, Santa Mônica, hoje Santo Agostinho. O evangelho de hoje, irmãos e irmãs, ele está em Mateus 23, de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós constrois sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus continua o seu discurso, a sua pregação, né? Contra a hipocrisia e a falsidade dos fariseus. Caiar, né? Quer dizer pintar os sepulcros de branco. E isso era costume ali daquelas pessoas, né? De pintar. E isso não somente com respeito aos mortos, mas também para avisar as pessoas que deveriam ficar longe, pois para eles tocarem um defunto era uma coisa inconcebível para eles, né? E às vezes as pessoas, no pensar deles, se tornaria impuro. Então, meus irmãos, a expressão sepulcro caiado foi usada por Jesus para expressar a dupla vida, né? A vida dupla, poderíamos dizer, dos fariseus. Na sociedade, eles mostravam como puros, né? Como puros, porém, nas horas vagas, eles aprontavam de verdade. Um exemplo disso foi o que Jesus denunciou, dizendo: eu sei que vocês vão fazer nas casas das viúvas, e dizem que estavam fazendo longas orações. Jesus pega pesado mesmo, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus sabe de tudo que nós fazemos. Se eu estou usando de boa intenção ou de má intenção, Deus sabe. Deus sabe de tudo, né? Deus sabe aquilo que nós vamos falar amanhã. Deus já sabe, como diz no Salmo 138, né? Então Jesus denuncia que os fariseus eram filhos daqueles que mataram os profetas, né? E os enviados de Deus. Acusaram e mataram-no de forma cruel, condenaram santos homens inocentes. Então, ao rejeitar e matar os profetas, como foi o caso de João Batista, os judeus mostraram que estavam prontos para também matar o próprio Filho de Deus, como na realidade o fizeram, né? Então, irmãos, que Deus nos livre dos sepulcros caiados dos nossos dias, né? Aquelas pessoas que pregam, mas não vivem, colocam pesos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos não fazem nada.
aqueles e aquelas que usam de maquilagem, né? Deixando o seu rosto bonito, mas por dentro é só podridão, maldade, falsidade, injustiça, corrupção. Que Deus nos ajude a sermos cristãos de verdade, expressão viva da verdade, da pureza, da justiça, sem medo de denunciar. Então, como eu falei, hoje é dia desse santo, Santo Agostinho, né? Ele, doutor da igreja, nasceu no dia 13 de novembro de 354. Às vezes as pessoas pensam assim, mas ele nasceu em novembro. Por que festejar em agosto? Primeiro, a igreja, a vida nasce a partir da morte de cada uma de nós. Então, adolescente, né, ele foi educado pela fé católica, pela sua mãe, Santa Mônica, mas não conseguiu o seu exemplo. Então, você que já levou o seu filho para a igreja, e hoje talvez ele não está na caminhada, mudou talvez de religião, continue rezando. Foi o que essa senhora, né? Hoje, se ele é um santo, ele mesmo já disse, né? Ele deve à sua mãe que rezou mais de 20 anos. Então, se a senhora, o senhor, ai meu Deus, onde eu errei? Não errei nada. Aqui, ó. Aconteceu com Santa Mônica. Ela levava o filho na missa, na igreja, e depois ele seguiu o seu próprio caminho, mas ela continuou rezando. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ele foi pai solteiro, né? Continua rezando, né? Na capital, Agostinho manteve contato com pessoas que atuavam através de escolhas erradas. A sua carreira teve sucesso, tanto que em 384 conseguiu uma cátedra em Milão, contudo sua inquietude interior continuava atormentada. Sua ambição foi saciada, mas seu coração não. Não tem aquele negócio, né? Às vezes você está feliz por fora, mas por dentro o seu coração está doendo. Então, meus irmãos, hoje é dia desse santo homem, né? Certo dia, em agosto de 386, desorientado, confuso, deixando-se levar por um pranto copioso e desesperado, pareceu-lhe ouvir uma voz: pega e lê. Achou que a voz o convidara a tomar em mãos a carta de Paulo, que estava sobre a mesa, e a cobriu por acaso, e leu: comportemo-nos honestamente como de dia, não glutonárias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em desilusões, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado na carne em suas concupiscências. Então, meus irmãos, ele pegou essa palavra, né? Romanos 13, 13 a 14. A leitura deste trecho foi-lhe fulgurante. Então, conseguiu mudar de vida e dedicar totalmente a Deus. Foi batizado por Santo Ambrósio na noite de 24 e 25 de abril de 387. Desejoso de regressar à África, partiu para Roma a fim de embarcar no porto de Ostia. Ali faleceu a sua mãe, né? Então a sua mãe, ela não teve a oportunidade de ver o seu filho convertido, né? Santo Agostinho fundou a primeira comunidade entre o fim de 399 e início de 391. Então, o que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã?
Não desista de rezar para os seus filhos. Não desista dos seus filhos, porque Deus não desistiu deles. Amém? Vamos fazer essa oração. Ao doutor da igreja, rogamos a sabedoria do alto sobre todos aqueles que são líderes religiosos, para que possam assumir, amar e cuidar de cada ovelha que o próprio Jesus te concedeu. Rogai também pelos agustinianos e a eles de novas vocações. Santo Agostinho, rogai por nós que recorremos a vós. Que nesse dia você reze pelos seus filhos. Isso mesmo, né? Hoje, se esse nosso santo de hoje está nos altares, foi porque a mãe rezou. A mãe visitou o Santíssimo. Ela ia 3 vezes por dia ao Santíssimo e pedia: Jesus, faz com que meu filho se transforme em um bom cristão. Santo Agostinho, rogai por nós que recorremos a vós.